uma figura extremamente controversa que teve enorme influência nas teses da Alemanha nazista. O cientista político, geógrafo e político sueco Rudolf Kjellin, que primeiro cunhou o termo geopolítica. No seu trabalho, ele desenvolveu um conceito que colocava as grandes potências como organismos vivos para destacar a importância da geografia para os assuntos políticos, tanto nas arenas domésticas como nas internacionais. No vídeo de hoje, vamos falar da geopolítica de Kjellin. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. Atualmente, o canal Geopolítica Mundial é praticamente escondido pelo YouTube, e somente com seu apoio no boca a boca e compartilhamento é que eu vou poder furar esse bloqueio e tornar o Geopolítica Mundial um pouco mais visto. E considere também a hipótese de virar membro do canal. Além de ajudar o canal a que ele continue existindo, ainda por cima você vai ter acesso de um mês antecipado dos vídeos do canal, vai poder participar do grupo exclusivo dos membros no Telegram, vai poder participar das lives exclusivas, ter acesso aos vídeos fechados de cursos que estou colocando aos poucos e ainda por cima, dependendo da sua categoria, vai ter o seu nome exibido nos créditos de apoio do canal. E o valor é muito pequeno, mas garante que o Geopolítica Mundial fique vivo e cada vez melhor. O meu nome é Leon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Rudolf Kjellin faz uma análise profunda do conceito de fronteiras naturais e dos diferentes tipos de fronteiras, examinando os seus prós e contras de uma perspectiva geopolítica. Ele começa desmistificando a ideia de fronteiras naturais, apontando que o termo seria ambíguo, ou seja, poderia significar fronteiras baseadas puramente em acidentes naturais ou fronteiras vistas como apropriadas por outros fatores. E se levarmos ao extremo a primeira definição, todas as fronteiras culturais seriam consideradas então ilegítimas. Kjellin traça um panorama histórico de como as fronteiras foram sendo delimitadas historicamente. No início, grupos humanos procuravam se isolar de inimigos por vastas áreas desabitadas, mas com o crescimento populacional, esses espaços comuns foram sendo ocupados e os povos entraram em contato direto uns com os outros. Porém, ele defende que, mesmo com comunicação, não deve haver uma mistura que ameace as identidades nacionais. O autor discute os prós e contras desses tipos diferentes de fronteiras. Fronteiras montanhosas são vistas como ideais, pois separam naturalmente populações e oferecem obstáculos defensivos, mas elas permitem alguma comunicação pelas suas passagens. Ele cita exemplos positivos como a Boêmia, Hungria e a França pós-1871. Já as fronteiras fluviais, ou seja, as usando rios, foram muito usadas justamente por sua clara definição em regiões povoadas. Contudo, rios também são vias de comunicação, unindo mais do que separando os povos. Para ele, isso se comprova no fato de que o crescimento da comunicação tem tendência a diminuir o uso de rios como fronteiras estatais. Assim como a Suécia ultrapassa o rio Gota, na época que se via a Rússia cruzando o rio Amur em direção à Manchúria e ameaçando a Coreia no rio Yalu. E o avanço na Alemanha da Guerra de 1870 significou uma melhor fronteira de montanha em vez do rio Reno. Os rios assim só funcionam quando os vales são profundos e íngremes, com um fluxo turbulento o suficiente para criar uma separação natural. Porque neste sentido, sim, irá dificultar o contato entre os dois lados. Os abismos do rio Tara, por exemplo, eram uma boa fronteira entre Montenegro e a Turquia, e até mesmo o fluxo selvagem e não habitado na parte superior da fronteira sueco-finlandesa e o largo e profundo rio de Ide são aceitáveis para Kjellin. Fronteiras puramente históricas e culturais também podem se solidificar com o passar do tempo, mas se contrariarem divisões naturais, tendem a ser problemáticas. Kjellin analisa então o caso específico da Suécia, já que ele é sueco. A fronteira com a Noruega é histórico-cultural e a fronteira montanhosa ao norte com a Finlândia é elogiada como um excelente delimitador natural.
Mas a pior fronteira é com a Rússia ao longo do vale com o rio Tomy, uma região densamente povoada e integrada economicamente, com intensa interação entre os povos. Porque quando a Rússia, no ponto mais importante, foi autorizada a se estabelecer na margem sueca, ficou revelado uma falta de perspectiva geopolítica entre os estadistas suecos da época, ou pelo menos de uma determinação consciente de uma fronteira efetiva. Kjellin conclui que a fronteira sueca é geograficamente mais adequada, onde o atrito político é mais fraco, nas áreas pouco povoadas da Lapônia, enquanto falta qualquer base natural no sudoeste com a Noruega, bem como no nordeste com a Rússia, onde é baseada apenas na tradição ou em alguma fundação fluvial ainda que mais instável. Ao analisar a fronteira sul com a Noruega, Kjellin resume que não há fronteira natural. A natureza deixou a fronteira aberta e o mesmo vale para a fronteira terrestre escandinava com a Europa continental, ou seja, a fronteira com a Finlândia. Assim, a Escandinávia não tem grandes barreiras naturais divisórias como os Pirineus deram à Espanha e à França, por exemplo, ou os Alpes à Itália ou o Himalaia deu à Índia e à China. Junto com a Finlândia, a Escandinávia é uma península conectiva e os rios Torne e Tana não podem salvar a sua independência, o que faz com que esses países fiquem sempre vulneráveis à influência de outras potências maiores. Portanto, a Suécia é geograficamente aberta para os seus vizinhos no sudoeste e no nordeste. E a consequência disso para os suecos foi um senso de segurança que pode ser atribuído a mais dois outros fatores que determinam a força de uma fronteira política: o equilíbrio político, ou seja, a proporção de força entre uma população e seus vizinhos, e a pressão histórica, que é o grau de interesse que um lado tem pelo outro lado. E então temos o Stormakterna. Eu não sei falar sueco, então não sei se falei certo ou errado, mas o Stormakterna de Kjellin seria, em tradução, as grandes potências. Ele usa uma abordagem própria para estudar as relações internacionais da época, que é centrada exclusivamente no exame das grandes potências enquanto estados-nação de magnitude maior. Sua premissa fundamental é que, ao analisar as interações e dinâmicas entre essas nações de maior poder global, todas as principais questões e eventos marcantes da esfera internacional emergem e iriam ser respondidas. Ao contrário de estudiosos que adotam conceitos mais amplos e abstratos como civilizações ou cultura para categorizar as suas análises, Kjellin reconhece como objeto de investigação apenas aquelas entidades que se afirmam formalmente como Estados-nação soberanos, que na época seria Inglaterra, Alemanha, Rússia, França, Itália, Império Austro-Húngaro, Japão e Estados Unidos, o que nos leva a algumas conclusões. Primeiro, que ao lidar com sujeitos legalmente constituídos e reconhecidos pelo direito internacional, Kjellin pode examinar com mais propriedade o seu potencial de ascensão ou declínio enquanto grande potência, uma vez que esses atores possuem capacidade prática para exercer políticas externas mais robustas. Em segundo lugar, o acesso a dados empíricos detalhados sobre aspectos como demografia, economia, recursos militares, configurações políticas internas e outros elementos torna-se muito mais viável ao estudar essas entidades constituídas como estados, permitindo então comparações entre elas. A abordagem de Kjellin, com isso, era bem diferente dos estudos tradicionais de diplomacia e das relações internacionais da época, ao desconsiderar deliberadamente as ações e posturas individuais de estadistas e de lideranças políticas específicas. E aqui eu vou fazer um adendo muito importante para fugir um pouco do texto do Kjellin que estamos falando hoje, porque é realmente muito importante isso. Deixa eu enfatizar, muito importante. E se não ficou claro, eu vou repetir de novo, muito importante mesmo, que é a diferença da geopolítica que vai nascer como conceito a partir daqui, com ele, para o conceito de relações internacionais. Porque nas relações internacionais é um subsegmento das ciências sociais. O foco da análise se dá inicialmente a partir dos aspectos sociais, ou seja, aspectos humanos, seja em torno da figura de um líder, seja em torno das ciências econômicas, seja em torno da cultura ou mesmo das ideologias. A análise, a percepção de realidade começa a partir do homem, por assim dizer. Mas, na geopolítica, a base inicial com a qual a realidade é lida se dá com a geografia. Seja a sua configuração,
ou então o seu formato, a topografia, relevo, clima, ambiente, posição e por aí vai. É isso que difere toda análise geopolítica da análise de relações internacionais. Não é que para o verdadeiro geopolítico, aspectos sociais, econômicos, humanos como um todo não tenham importância. Eles têm. Porém, eles vêm como elementos que são adicionados à análise depois de se analisar prioritariamente a geografia. Por isso, o uso de mapas é fundamental, e não é apenas um mapa qualquer, mas sim vários tipos de mapas diferentes. Não um mapa de colorir que você pinta os países de forma meiga com cores bonitinhas e diferentes, mas mapas que mostrem os dados geográficos. Qual é o tipo de solo, qual é a composição deste tipo de terra, o que tem debaixo dela, como é o clima, para onde os ventos sopram, de onde eles vêm, onde estão os rios e como eles são, para onde eles fluem, de onde eles vêm, qual a sua profundidade, qual a sua largura, onde estão as montanhas e como elas são, onde está a população e como ela está espacialmente dividida, quais os tipos de vegetação, quais os tipos de animais. Para o geopolítico, estas perguntas irão gerar respostas que irão definir a cultura de um povo, as ideologias que serão tomadas e o caráter dos seus líderes, bem como a sua atividade econômica e por aí vai. Todos esses dados geográficos, por assim dizer, são, digamos, matemáticos, são materiais e, portanto, quantificados, mensurados, medidos e etc. Ao passo que análises sociais frequentemente acabam sendo abstratas ou metafísicas, mas difíceis de serem visualizadas e, portanto, matematizadas. Essa é a diferença da geopolítica para relações internacionais que você deve entender. E essa é a diferença de Kellen para os demais analistas do cenário internacional que existia naquela época. E voltando para o Kellen, o seu objetivo é justamente esse: identificar padrões, regularidades e mesmo, digamos, leis entre aspas que governam o comportamento e as trajetórias das grandes potências, operando independentemente de vieses e aspectos mais abstratos de determinados governantes em certos momentos em particular. Nesse sentido, sua perspectiva também é diferente das análises que tendem a retratar os estados como unidades monolíticas, com lideranças unificadas e coerentes que projetam a força no cenário externo. Kellen confere atenção aos recursos internos e às dinâmicas políticas domésticas, que vão moldar e condicionar o verdadeiro poder de projeção internacional de cada nação. O seu foco, então, é através de uma espécie de reconhecimento biológico no qual os estados são vistos como entidades dotadas de diferentes graus de vontade e força impulsionadora para garantir a sua própria sobrevivência e de competir com outros poderes em ascensão. Essa metáfora se dá mais por causa de uma perspectiva de luta constante pela existência e afirmação de poder, com algumas grandes potências emergindo como vencedoras dessa disputa após eventos grandes e divisores, como havia sido na Primeira Guerra Mundial. O conceito de uma grande potência surgiu no Congresso de Viena em 1815. Lá havia se consagrado 5 potências a serem consideradas: a Grã-Bretanha, a França, a Rússia, a Áustria e a Prússia. Isso dava mais ou menos como o equivalente do Conselho de Segurança dos dias de hoje. Essas 5 potências eram uma espécie de aristocracia nos assuntos internacionais, com direitos, mas também com deveres, como controlar potências menores em sua vizinhança e ter uma responsabilidade de território, por assim dizer. O Congresso de Viena deveria encerrar os vários séculos de, entre aspas, guerras civis europeias, ou seja, conflitos entre estados europeus, e até que conseguiu isso bastante bem, emprestando ainda mais credibilidade à consagração dessas 5 potências pelo restante do século XIX. O sistema, no início, até que funcionou bem pelo menos até 1848. Embora alguns eventos revolucionários iriam começar a aparecer, eles ainda permitiram que o sistema do Congresso continuasse intacto. Depois disso, se seguiu um período de problemas, antes que o Congresso em Berlim, em 1878, resolvesse as coisas de novo. O objetivo principal desse congresso era impor alguma ordem às corridas imperialistas e coloniais que transferiam os conflitos entre as grandes potências para novos lugares ao redor do mundo, e novamente a estabilidade foi alcançada. Porém, a partir da metade de 1890, novos eventos geopolíticos começaram, e o pior, eles estavam fora da Europa.
Uma coisa que ele menciona é que quando a ferrovia Transiberiana foi concluída, ele a pegou ansiosamente em 1909 como parte de uma viagem ao redor do mundo através da Rússia, China, Coreia e Japão, depois pelo Pacífico até os Estados Unidos, o que fez com que ele considerasse que, na verdade, existiam então, agora, 8 grandes potências e não mais só 5, incluindo a Itália, o Japão e os Estados Unidos. No seu livro Storma Interna, ele oferece tanto um pano de fundo panorâmico para a nova situação global, quanto discute a metodologia. Kelling usou o termo planetário para se referir a uma situação radicalmente nova, que se desenvolveu na política internacional durante a década anterior. O rótulo planetário poderia ser dito como idêntico a global. Para ele, em 1894, o Japão cruzou o mar até a Coreia, enquanto em 1897 os Estados Unidos abandonaram sua política de isolacionismo e tomaram o Havaí. E em 1900, a expedição a Pequim para reprimir a rebelião dos Boxers foi realmente aderida por todas as grandes potências do mundo, sendo que foi então neste momento que o aspecto da alta política de uma crescente internacionalização que viu uma série de acordos internacionais. E com relação à metodologia, ele lida com uma questão importante em seu estudo sobre as grandes potências. Como lidar com o determinismo e o voluntarismo, ou seja, a relação entre estrutura e ação do coletivo e da vontade individual. Sua inclinação básica era limitar o espaço para ação voluntarista, buscando encontrar regularidades e leis que condicionavam o comportamento desses poderes estatais, o que muitos podem chamar de determinismo. Ele queria se afastar da tradição de estudos de história política focados em líderes e estadistas, modernizando o estudo do poder ao enfatizar as condições objetivas em que ele é exercido, argumentando que a vontade livre dos estados não é tão livre quanto parece, sendo limitada, na verdade, por circunstâncias objetivas, ou, no caso, pela sua geografia e pela sua realidade. Nesse sentido, ele defendia que o cientista político deve deixar de lado fatores subjetivos como concepções, emoções e capacidades individuais dos atores, pois pertencem à esfera do estadista. Kelling raramente menciona líderes políticos pelo nome, excluindo suas ações da análise e rejeitando seus papéis como protagonistas da história. Na verdade, para ele, o papel do líder enquanto indivíduo era mínimo, tanto nas questões internas quanto externas. Além disso, seu trabalho não empregava uma teoria específica da sociedade, não discutindo instituições formais, redes informais, autoridades governamentais, empresas, partidos políticos, sindicatos ou nada disso. Ele até reconhecia instâncias de instituições que afetavam a capacidade do Estado, mas não as examinava como prioridade. Em vez disso, Kelling enumerava os tais fatos objetivos das grandes potências que seriam variáveis a serem verificadas: estatísticas populacionais, geografia, recursos militares, economia, arcabouço constitucional e por aí vai. Ele introduzia a ideia de um fator climático, entre aspas, já que todas essas nações estavam na zona temperada, buscando incorporar a psicologia como categoria científica, além dos fatores geográficos e demográficos. Ele sugeria também que as grandes potências poderiam ser vistas como organismos em competição pela sobrevivência, sujeitos a um estudo biopolítico de leis que regiam o seu desenvolvimento. Essa visão biologizante, por assim dizer, do mundo, colocava a força de vontade num contexto de luta pela sobrevivência ou pela vitória. Kelling enfatizava fortemente fatores geográficos e topográficos como condicionantes horizontais das ações dos estados. Elementos como localização, configuração territorial, rios, oceanos e fronteiras naturais eram vistos como restringindo ou expandindo oportunidades numa abordagem geopolítica que mapeava minuciosamente essas características físicas e espaciais influentes. É claro que isso foi bastante atacado na época, e ele, em resposta, iria desenvolver seu argumento metodológico de forma mais explícita e até mais radical, tentando fortalecer a lógica do espaço, a geografia como lógica do tempo, a história e criticando a ênfase no poder do pessoal. Após a Primeira Guerra Mundial, na edição de 1920, ele revisou o choque das grandes potências testemunhado durante aquela guerra. Embora alguns estados tenham sido feridos na guerra, Kelling não considerou nenhuma grande potência categoricamente dispensada naquele momento, pois permaneciam como nações soberanas numa posição de pivô.
Porém, nas edições anteriores de 1905 e 1911, Kellen tinha classificado 4 grandes potências como dispensadas e de fora do protagonismo planetário, embora ainda fossem estados-nação existentes. Eles eram o Império Otomano, Portugal, Países Baixos e a própria Suécia. Essa categorização se baseou em sua análise dos conceitos e abordagens introduzidas no primeiro capítulo sobre a situação planetária das grandes potências. Ao examinar essas 4 nações dispensadas, Kellen faz algumas observações relevantes para a decadência dessas nações. Primeiro, ele nota a necessidade de um equilíbrio entre a evolução do Estado e da sociedade para manter o status de grande potência. Todas as 4 nações falharam nesse equilíbrio. Segundo, Kellen menciona que algumas potências têm estados sucessores que assumem missões ou tarefas geopolíticas predecessoras, embora sem um raciocínio de destino manifesto. É como se alguns países herdassem a configuração geopolítica dos seus países antecessores. Kellen então caracteriza esses 4 casos em 2 tipos. De um lado, Portugal e Países Baixos, que eram potências construídas sobre riqueza baseada em material, com grandes apêndices coloniais. Do outro, Turquia e Suécia, que foram construídas sobre uma base militar política com conexão territorial sustentada entre continente e dependências. Ele compara esses tipos à antiga tensão entre Cartago e Roma, ou em sua época, a rivalidade Inglaterra-Rússia. Ao analisar Portugal e Holanda, Kellen aponta como a riqueza colonial não se consolidou em estados fortes. A Espanha nunca converteu as fortunas americanas em poderio sólido e os Estados Unidos deram um golpe final em seu império já agonizante. A Holanda foi a primeira grande potência política com base puramente econômica, crescendo e caindo rapidamente sem uma hinterland adequada, além de estruturas políticas muito descentralizadas. A Inglaterra se tornou a sua sucessora nesse modelo colonial comercial. Sobre a Suécia, Kellen não encontra razões materiais claras para seu status de ex-grande potência, como comércio, recursos ou localização privilegiada. Seu poderio se baseou em uma política de ideias, defesa do luteranismo e da majestade da pátria. Porém, apesar da Constituição representativa equilibrar grupos sociais, o país ainda carecia de recursos e resiliência para se manter como potência. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações, de nos seguir nas outras redes do Telegram e do Instagram para ficar por dentro das novidades e também de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece, porque o seu apoio é muito importante. Abraços e até o próximo vídeo.